Oi, som, 1, 2. Pessoal, pediram para eu falar em 15 minutos e eu vou tentar cumprir com esse horário. Fala, não, você tem 15 minutos para falar sobre novas terapias de tratamento de surdez. Então, vamos lá. E eu vou começar apresentando esse problema. É um grande problema. Para que vocês compreendam, hoje, e são dados da Organização Mundial de Saúde, publicados em 2021, a Organização Mundial de Saúde publicou a prevalência de mais de 20% da população mundial com algum grau de perda auditiva. E se vocês tentarem imaginar o tamanho desse problema de saúde pública, ele é maior do que pressão alta, diabetes, depressão, DPOC, ou seja, é um problema ainda maior do que esses. Então, ou seja, precisamos estar preparados para tratar os nossos pacientes de forma adequada. Precisamos estar preparados para oferecer para eles um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Isso é fundamental, principalmente para os nossos bebês. Se pensarmos em idosos acima de 65 anos, a prevalência da perda auditiva alcança 50%. Então, ou seja, é um problema grande que está nas nossas mãos. Médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, eu sei que temos outros profissionais da saúde aqui também, então, terapeutas ocupacionais, então a gente precisa estar pronto para isso. A população mundial envelhece. Não só a população do DF, o mundo inteiro, ele tem oportunidade, melhoria de qualidade de vida, e isso diretamente implica em envelhecimento da população. Tá? A idade média da população brasileira tem aumentado cada vez mais, e a gente tem que estar pronto para reabilitar a audição, desde os nossos bebês até os nossos idosos. Aqui, eu fiz rapidinho, como é que tudo começou, para mostrar para vocês como tudo foi muito rápido. Em 1899, a primeira patente de um aparelho auditivo elétrico. Em 1956, o aparelho auditivo como vocês conhecem ele hoje. Em 1957, a primeira cirurgia experimental para a reabilitação auditiva de um paciente com perda auditiva profunda. Em 1972, o primeiro protótipo de implante coclear. E aqui apresentar o professor Pedro Paulo Mangabeira Albernaz, paulista, fez as primeiras 4 cirurgias de implante coclear no Brasil em 1977. Nesse mesmo ano, empresas na Austrália, grandes grupos científicos na Austrália e na Áustria desenvolveram o implante coclear multicanal, como vocês conhecem hoje. Ou seja, foi tudo muito rápido. Aqui uma homenagem ao professor Pedro Paulo Mangabeira Albernaz, primeiros 4 pacientes operados, e hoje nós temos aqui os implantes cocleares como nós os conhecemos. E foi tudo muito rápido mesmo. 40 anos para a gente chegar onde a gente chegou. E a gente tem que estar pronto para isso. Não tem mais desculpa falar, não, nunca nem ouvi falar. Não, vocês precisam ajudar a nossa população. A gente precisa compreender, orientar os nossos pacientes de forma adequada. São 40 anos para que a gente tenha... Tudo isso aqui aconteceu. Eu cheguei a ver pacientes que usavam implante coclear em mochilas. Hoje, essa é a tecnologia que a gente tem aqui, ó. Uma tecnologia que surpreende pela qualidade da reabilitação auditiva que os nossos pacientes têm tido a oportunidade de ter. Então, não é à toa que filósofos como esse, Yuval Noah Harari, consideram o implante coclear como o maior feito do ser humano. O maior salto tecnológico, a maior grande tecnologia que simplesmente mudou a história da humanidade. Então, buscamos melhores técnicas cirúrgicas, eletrodos mais delicados,
preservação dos neurônios cocleares, para que nossos bebês, cada vez mais novos, tenham melhor rendimento. Esse foi o bebê, na época, brasileiro mais jovem a ser implantado bilateralmente. Eu operei ele em Goiânia. E esse, por exemplo, pacientes idosos com 90, 92 anos, tendo acesso à restauração da sua audição. Tá? Não é para a gente ficar preocupado quando a gente vê um bebezinho bem novinho, com 1 mês ou 2 meses, usando um aparelho auditivo. Na verdade, essa é a diretriz do grupo de triagem auditiva neonatal universal. Isso é o ideal. Quanto antes a gente reabilita a audição dos nossos pacientes, é melhor para os nossos bebês. Então, o que a gente espera é isso mesmo, que a gente seja capaz de reabilitar a audição quanto antes, para que eles gozem de audição. Aliás, a Nathalie está por aqui, né, Nathalie? Olha lá, levanta aí, Nathalie. Essa princesa linda ali, ó, ela... deixa eu... Espera, eu acho que estamos sem áudio. Ela foi implantada precocemente, por isso ela tem oportunidade de estudar nas melhores escolas. Eu estou feliz, estou vendo a avó dela ali do lado dela. E, graças a Deus, não é vozinha, ela teve a oportunidade de estudar numa escola regular. Ela nasceu com perda profunda bilateral. Ela seria nossos antigos surdo-mudos, que a gente não pode usar mais esse termo. Ela não teria acesso à falha em linguagem. Hoje ela é essa mulher linda que dá exemplo, é um show nas escolas, é uma excelente aluna. Não é isso, Nathalie? Deixa eu ver se eu consigo. Hoje é um dia muito especial para mim. Consegue ouvir? Muito fofinha, muito linda, Nathalie. Oi, gente. Estou aqui, né? Se mata a saudade. E eu sou um bebê, viu? Nathalie, ela é bilateralmente implantada. Ela nasceu com perda auditiva neurosensorial profunda bilateral. E por causa do implante coclear hoje, ela tem uma audição normal, ela estuda. Está indo bem no colégio, Nathalie? Sim, já tô. Está indo bem no colégio, Nathalie? Continua indo bem? Sempre muito feliz quando ela vem me ver. Passou na prova do bombeiro em primeiro lugar, é isso? Pessoal, antes de eu descer daqui, eu queria agradecer essas duas pessoas aqui, muito especiais para mim. Levanta, Carol e Fernanda. Carol e Fernanda estão junto conosco desde sempre, cuidando das nossas crianças lindas como a Nathalie, dedicando a vida delas para a reabilitação da audição e da fala e da linguagem dos nossos pacientes. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que já foram 15 anos, não é isso? 15 anos juntos nessa luta e grandes terapeutas a partir... Luciana, levanta aí. Luciana, psicóloga, está conosco também desde o início. Dedica a vida dela, ela é psicóloga, especialista em reabilitação auditiva. Quem não conhece a Luciana? Luciana dedica a vida dela para preparar as nossas crianças para o pós-implante coclear. Como é que vai ser a vida depois do implante? E, Luciana, que Deus te dê tudo isso, toda essa bondade, essas bênçãos que vocês dão para os nossos pacientes, tá? Então, vamos rapidinho, que eu tenho 15 minutos, né? Então, isso aqui eu já falei. Infelizmente, isso aqui foi uma aluna de mestrado minha da UNB, publicamos no Brazilian Journal of Otolaryngology, mostrando que, infelizmente, pequena porcentagem da nossa população tem acesso à reabilitação auditiva. Isso aqui a gente lutando lá no Ministério da Saúde, junto com os nossos colegas fonoaudiólogos, psicólogos, lutando para a gente poder fazer isso funcionar melhor para os nossos pacientes. Bem, então vamos lá, novas terapias. Para quem tem uma audição normal, a gente precisa ter isso aqui. Deputada, a gente falou lá na rádio, as células ciliadas dentro da cóclea. Olha como Deus faz as coisas. É uma célula ciliada de verdade, ela tem cílios aqui, ó. E essas células são responsáveis pela audição. Mas em algumas crianças, elas nascem sem, com uma atrofia completa. E é quando o implante coclear ele tem que ser utilizado para a gente poder oferecer essa audição de volta para esses pacientes, aqui mostrando dentro. E esse aqui é o caminho da audição. Não é à toa que a gente deu o nome Simpósio Caminhos da Audição. Por que Caminhos da Audição? Porque
de fato, existe um caminho aqui a ser seguido, a ser enfrentado pela audição. Até então, a energia é mecânico-acústica, é uma energia que vem pelo ar, entra pelo ouvido, toca o tímpano, vibra-se a cadeia ossicular e a gente tem um ganho da orelha média em 30 decibéis, amplificação pela cadeia ossicular. Essa cadeia ossicular faz George von Beckes, em 1962, um médico otorrinolaringologista austríaco, ganhou o prêmio Nobel, porque ele provou como isso funcionava. Era o fenômeno da onda viajante. A diferença entre essas duas janelas gera uma pressão, isso faz o líquido dentro da cóclea mover, e a despolarização das células ciliadas gera energia elétrica. Então, as células ciliadas externas são como pequenas baterias que a gente tem dentro da nossa orelha interna. Um som que até então era um fenômeno mecânico-acústico passa a ser um fenômeno elétrico. E, através dessas células ciliadas, gerando essa energia, a audição chega até o córtex auditivo no cérebro e os nossos bebês são capazes de ouvir. Isso aqui foi um artigo que nós publicamos, foi um aluno de doutorado que foi para Harvard, através da nossa associação com a Harvard Medical School. Então, a gente uniu a Universidade de Brasília, a Harvard Medical School, ao MIT e algumas outras grandes universidades do planeta, e, através de nanotecnologia, a gente conseguiu entender por que os nossos pacientes que a gente operava de neurinômado acústico, tumores no ouvido, alguns deles tinham tumores imensos e audição normal quase, e outros tumores pequeninhos, perda da audição completa. Como a gente compreende isso melhor? Nanotecnologia, a gente foi atrás disso, e esse aluno de doutorado foi para lá, o Vitor. Hoje, Vitor deixou Brasília, está no Piauí, na Universidade Federal do Piauí. Mas, pois a gente conseguiu mostrar que os tumores que evoluíam com surdez, eles excretavam nanovesículas, e por isso que não dependia do tamanho do tumor a perda auditiva. Dependia da excreção ou não dessas nanovesículas. E olha que interessante, a partir disso, a gente reabilita os nossos pacientes com chivanoma também, com implante coclear, eles têm audição normal, mas melhor que isso, através da pesquisa do Vitor, olha que interessante, a gente não tem não tem vesículas que estão produzindo algo que está sendo prejudicial para as células ciliadas e para os neurônios cocleares? Tem. Como a ciência é algo grandioso. A gente, então, pensou, poxa, então vamos produzir alguma medicação para impedir a liberação dessas vesículas. E essa medicação já está à disposição, quer dizer, não está à disposição, porque ela está sendo pesquisada, nesse momento está em fase 2, através de um estudo que a gente chama de terapia genética molecular, terapia gênica. Então, hoje, ela já está pré-clínica, na verdade, hoje ela já está na fase 2, tá? Hoje já está na fase 2, e tudo começou com pacientes nossos aqui no Distrito Federal, que a gente pesquisava, o Vitor seguiu adiante com essa pergunta, com essa research question, e isso foi desdobrando nas universidades norte-americanas, e hoje a gente está tendo acesso a novas terapias. E para pacientes com neuropatia auditiva, tenho certeza que vocês já viram isso no Instagram, no Facebook, crianças que na China, nos Estados Unidos, receberam injeções de uma matriz dentro do ouvido e, através dessa terapia genética, elas voltaram a ter uma audição normal. É verdade ou mentira? É verdade. Eu vou mostrar como isso funciona. Aqui, mostrando as nossas crianças que também com DENA. A gente teve a oportunidade de operar 6 crianças, implante coclear bilateralmente, com desordem do espectro da neuropatia auditiva, mostrando o desempenho de todas elas, um desempenho bem favorável depois do implante coclear. E vale lembrar que, no passado, há pouco tempo atrás, desordem do espectro da neuropatia auditiva era um grande desafio, porque as pessoas sequer queriam operar, achavam que não valia a pena. E hoje, nossos pacientes com tantos benefícios. Aqui, para quem conhece, a Duda virou blogueira, inteligentíssima. E está aí, linda, maravilhosa, e com oportunidade de estudar. Ela tem mutação no gene OTOF. E o que acontece? O gene OTOF é responsável pela produção de
otoferlina. A otoferlina é uma molécula que é responsável pela condução adequada do impulso nervoso. É necessário, da célula ciliada interna até o nosso sistema nervoso central, a otoferlina, para que essa condução neural, essa transferência dessa energia elétrica através dos neurotransmissores, a liberação de grânulos nas sinapses aconteça. Então, a otoferlina era necessária. E a otopatologia mostrou o caminho. Poxa, então, algumas crianças têm mutação nesse gene OTOF. Aquelas que eu mostrei, aquelas 6 crianças nossas que a gente implantou bilateralmente, elas tinham mutações no gene OTOF. Então, elas hoje, provavelmente, vão ter oportunidade dessa terapia gênica. A gente faz parte desse estudo, nós somos um dos centros, multicentros, que participam dessa pesquisa que está acontecendo. E olha o que acontece, então. Como é que é esse tratamento? Eu tenho poucos minutos, eu tenho que passar rapidinho mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó. A gente faz uma incisão na orelha, a gente rebate o tímpano. Com laser, a gente faz um orifício na platina do estribo. Isso que eu estou mostrando para vocês é algo que está no topo, está acontecendo agora, é algo bem atual. Então, a gente, com laser, faz um orifício na platina do estribo e, com uma agulha bem fina, a gente injeta a matriz dentro da cóclea. O caracol da audição, a cóclea. Então, essa matriz ela entra, preenche todos os giros da cóclea e a gente fecha isso e aguarda. E vou mostrar para vocês os resultados. A gente tem, olha aqui, ó. A CAOTOF são novas terapias, terapia genética para tratamento da surdez. Olha aqui, ó. Já está, na verdade, nesse momento já estamos na fase 2. Qual o critério de elegibilidade? Bebês com ausência de bera, presença de emissões otoacústicas, que ainda não foram implantados e que têm mutação no gene OTOF. Esse foi o artigo publicado, e eu vou mostrar ele passo a passo, mostrando, através de uma infecção viral, com uso de capsídeos virais, a gente infecta a cóclea do hospedeiro. E esse vírus é capaz de transferir o mRNA, que vai permitir que essa pessoa agora infectada e com um DNA modificado volte a produzir ou passe a produzir a molécula que a gente precisa para que o nervo transfira essa informação até o córtex auditivo, que é a otoferlina. Então, é assim que funciona. Então, está lá feito a medicação, célula ciliada interna, a infusão da solução, e o que antes não tinha propagação de sinal, passa a ter propagação de sinal e os nossos bebês com mutação no gene OTOF voltam a ouvir. Tá? Outras terapias são células-tronco. Esse foi um colega que, na época, o Rodrigo Martinez Monedero, lembro dele, ele foi meu colega de PhD em Boston, na Harvard University, e eu liguei para ele agora, recentemente, falei, e aí, Rodrigo, como é que estão as pesquisas? Ele continua nos Estados Unidos, num grande centro de pesquisa, hoje ele está em Stanford, na Califórnia. Ele falou, olha, ainda do jeito desde a época que a gente estava junto. Então, ou seja, células-tronco vai ter que esperar mais um pouquinho, mas também é promissor. Mas a terapia gênica está indo muito. E aí eu perguntei para ele, mas Rodrigo, ele é espanhol, por isso que ele tem esse nome. Aí lá a gente chama de Rodrigo, que ele é espanhol. E ele fala, olha, o que nos limita são as neuroconexões. A gente consegue fazer as células se especializarem, mas as neuroconexões ainda são um fator limitante importante. Então, essas neuroconexões, até os neurônios cocleares, isso ainda está faltando a gente chegar lá. Então, eu vou concluir minha apresentação, que a Carol levantou a plaquinha de fim para mim, dizendo, a autopatologia é imprescindível para melhor conhecimento da fisiopatologia, das doenças dos órgãos responsáveis pela audição e equilíbrio humano. Devido ao grau de complexidade do processo e os gastos necessários para a obtenção de espécimes de boa qualidade para o estudo, poucos centros no mundo mantêm laboratórios de otopatologia e genética molecular da orelha interna.
Para vocês compreenderem, nos Estados Unidos nós temos apenas 3 laboratórios de otopatologia em atividade. Não é isso, Natália? Natália foi minha aluna de doutorado, esteve lá na Harvard, ficou lá 1 ano, entre 6 meses e 1 ano, e basicamente hoje a gente tem Harvard e Minnesota. Não é isso? Natália vai palestrar sobre isso, né, Natália? E desde a introdução da terapia gênica como terapêutica real, nos últimos 20 anos, houveram muitos altos e baixos. A jornada da otopatologia e terapia genética, no entanto, chegou a um ponto de maturidade apresentada com um número crescente de genes e produtos terapêuticos que entraram no mercado. Numerosos ensaios clínicos em andamento prometem um futuro melhor para os nossos pacientes. Eu queria agradecer os meus alunos de mestrado e doutorado, que é por causa deles que eu estou apresentando aqui esses estudos científicos para vocês. Boa parte deles são de outras áreas, são fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos também, e por causa deles eu apresentei a apresentação aqui, fiz essa apresentação para vocês. Então fica aqui meu reconhecimento ao esforço dos nossos alunos de doutorado. Está aqui, ó, aleluia. Está aqui, aleluia, ó. Estou te enxergando aqui. E tantos outros grandes... a Fernanda aqui, ó. Fernanda aqui, não é? Nem cabe mais no slide. Eu queria concluir a minha apresentação convidando vocês todos para a corrida amanhã, 7 horas da manhã, na Asa Sul. Prazer, inclusão e emoção se encontram em um ambiente mágico e encantador. Essa é a corrida Caminhos da Audição. Você já imaginou uma corrida que vai muito além do esporte? Uma corrida onde cada passo conta uma história, onde saúde, lazer, inclusão e emoção se encontram em um ambiente mágico e encantador? Essa é a corrida Caminhos da Audição. Prevenção e combate à surdez. E este ano chegamos à nossa 7ª edição. Aqui você não apenas corre, você faz parte de algo muito maior. Cada passada é um passo em direção à conscientização. Cada fôlego é um grito contra a surdez. Cada chegada é uma vitória por um mundo mais inclusivo. No último ano, a magia tomou conta da corrida. Trouxemos personagens mais queridos, os símbolos da audição e, principalmente, pessoas incríveis que acreditam nessa causa. E agora é a sua vez. Uma corrida, várias histórias. Venha contar a sua. Junte-se a nós na 7ª edição da corrida Caminhos da Audição. Corra por você, corra por aqueles que não podem ouvir, corra para fazer a diferença. As inscrições estão abertas, garanta sua vaga agora e venha viver essa experiência inesquecível. Porque quando corremos juntos, fazemos barulho na luta contra a surdez. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, que a gente consiga continuar lutando pela prevenção e combate à surdez. E eu queria fazer um convite para vocês, para quem gosta de ajudar de verdade. Hoje à tarde a gente vai ter, Renata está aqui, hoje à tarde a gente vai ter um grupo, são 20 profissionais, fonoaudiólogos, audiologistas norte-americanos, são grandes professores de universidades norte-americanas que dedicam a vida deles para percorrer o planeta Terra e buscar lugares como grupo campos de refugiados na África, na Palestina, na Síria. A Renata vai falar melhor todos os lugares que eles vão, eles doam aparelhos auditivos, doam implantes cocleares, eles fazem um bem, são voluntários. Quem sabe alguém de vocês não vai se levantar e também poder participar. Eu participo, sou muito feliz de poder fazer parte do Hearing the Call. O nome da organização é Hearing the Call. Eles vão estar aqui, são pessoas que se voluntariam para ajudar principalmente nações africanas, asiáticas e aqui no Brasil. Eles passaram os últimos 4 dias, doaram aparelhos auditivos para 170 brasileiros, deixaram tudo que eles têm lá para vir aqui para doar. Recebemos brasileiros do Norte, Nordeste, pessoas que não têm condições de comprar aparelho auditivo, receberam gratuitamente aparelhos auditivos e implantes auditivos. Por favor,
fiquem, vai ser à tarde, às 15h, a apresentação do Hearing the Call. Mais uma vez, deputado, Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Quero chamar a Paula. Eu queria... Fica de pé aí, Paula. Paula veio de São Paulo. Ela tem mestrado, doutorado pela Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. A gente está falando da USP. E ela veio para poder oferecer um curso gratuito para os pais de pacientes implantados. E agora é a hora, não é isso, Paula? Então, a Paula vai estar, junto com a Luciana, nossa psicóloga, fazendo um curso para pais de pacientes com deficiência auditiva. Então, se vocês são pais, e já segue a Luciana e segue a Paula. E agora, aleluia!